Shalom Adonai, Yeshua Hamashia, Hamalé Hamalehim, meu irmão, meu querido. Mais um dia estamos aqui, professor Gerson, pastor Gerson, hoje para trazer uma mensagem especial, uma mensagem que vai impactar o seu coração, porque impactou o meu. E eu quero hoje trazer uma mensagem até você sobre uma pergunta: qual é o segredo de sempre seguirmos adiante sem nunca retroceder? Amados, eu compreendo e entendo que a rainha de todas as virtudes é a persistência e a insistência, principalmente em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Tem uma certa narrativa numa música que diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esta narrativa, querido, representa um pouco do que nós já vivemos, do que nós já experienciamos. Quantas vezes você já caiu? Quantas vezes você já tropeçou? Quantas vezes você já foi derrotado? Você já foi derrotada, minha irmã? É de suma importância nós aprendemos com os nossos tropecilhos e tropeções que o levantar e o sacudir a poeira e dar a volta por cima é a melhor decisão que vai me conduzir à vitória em Deus e atrair sobre mim o auxílio, a proteção e o investimento de Deus na minha vida. Em Filipenses, capítulo de número 3, do versículo número 12 ao 14, diz assim: no que eu já tenho obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Ou seja, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão diante ou adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Hoje quero trazer esta pergunta várias vezes. Qual é o segredo, querido, de levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e prosseguir sem nunca retroceder? Por que é importante que você não fique preso, meu amado, na sua derrota? Por que é importante você não se atolar, não se estacionar por causa de sua dor, por causa de suas frustrações, por causa do seu luto? Por que é importante você não ficar atolado na lama das circunstâncias cruel que a vida muitas vezes nos tenta prender, nos tenta atolar, nos tenta estacionar para que não venhamos prosseguir, não venhamos crescer em Deus e no seu reino? Na seguinte narrativa, se eu estivesse atravessando aquela esquina, porque essa é uma narrativa que muitas pessoas fazem para si mesmo e para os outros, cogitam nos confrontos de ideias. E se eu estivesse? E se eu estivesse? Ou se eu tivesse? Se eu não tivesse casado com ele, se eu não tivesse casado com ela, será que não seria melhor? Se eu não tivesse casado desta forma, será que eu não seria mais abençoado? Se eu não tivesse evitado aquele problema, ou aquele outro problema, ou aquela problema, não teria sido eu mais abençoado? Isso você tem que esquecer. Qual é o primeiro segredo
para nós sempre seguirmos adiante sem nunca retroceder e nunca atolarmos ou ficarmos atolados na vida. O primeiro segredo é: precisamos compreender, precisamos entender, precisamos ter a percepção que não alcançarmos a meta que nos foi proposta por Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos ter a percepção que se nós não alcançamos a meta que nos foi proposta por Deus em Cristo Jesus, é porque ainda nós não chegamos lá. Por quê? Porque muitas pessoas compreendem errado o porquê que não alcançaram suas metas, porque não alcançaram seus objetivos, porque ainda não chegaram lá. Por quê? Por que eu ainda não consegui alcançar minhas metas? Por que ainda não consegui alcançar os meus objetivos? Porque, amados, aprenda isso: a vida cristã não é alcançar uma meta, a vida cristã não é alcançar um objetivo somente, mas a vida cristã é caminhar e caminhar com perseverança, é sempre estar seguindo adiante, porque nós não somos um produto pronto, nós somos um produto que progressivamente cresce, que progressivamente é moldado, é lapidado, é trabalhado pela pessoa amada de Deus. Eu preciso entender que eu, como pessoa, como cristão, que está na roda do oleiro, eu não sou uma obra pronta, eu não sou uma obra acabada, eu não sou um texto terminado, concluído, eu não sou uma versão corrigida e atualizada de um texto, eu estou em progresso. A história da minha vida será escrita até o último dia que eu vou dar o último suspiro, porque nós somos uma construção que Deus trabalha nela diariamente. Nós somos uma construção de Deus que Deus trabalha mensalmente, anualmente e até o fim da nossa vida. Nós nunca vamos sair da olaria de Deus, a não ser quando deixarmos esse mundo para nos encontrarmos em um estado de salvação. Paulo afirma no versículo 12: não que eu tenha alcançado tudo isso, mas tudo isso que? Paulo está afirmando no versículo 12: não que eu tenha alcançado tudo isso. Fica a pergunta: tudo isso o que, Paulo? Aí nós vamos olhar o contexto. Paulo está dizendo: não que eu tenha alcançado o supremo conhecimento de Cristo Jesus, que ainda não tenho. Paulo afirma que não alcançou ainda a capacidade, a maturidade de transformar as coisas supérfluas da vida como esterco. Paulo está dizendo que ele é influenciado pelas coisas supérfluas da vida, que ele ainda não chegou à maturidade do pleno conhecimento das verdades espirituais. Paulo está afirmando que ainda não conseguiu se desprender de suas próprias justiças e obras e depender somente da sua fé. Ele afirma: eu não alcancei isso ainda, mas eu corro para esse alvo, eu busco esse alvo. Paulo está dizendo que ele não alcançou o poder do entendimento revelador do mistério da ressurreição de Cristo. Paulo está dizendo: este poder ainda eu não alcancei. Eu não alcancei ainda o privilégio de estar como um em Cristo na sua morte. Paulo aqui está admitindo que ainda olha muito para as suas obras, ele olha muito para as suas próprias justiças, ele olha muito para o seu próprio umbigo.
E ele diz, muitas vezes, que lamenta ainda a sua própria sorte. Paulo está dizendo, eu não sei o que significa conhecer plenamente os mistérios de Deus em Cristo Jesus. E eu ainda não cheguei ao conhecimento de como me tornar como Ele, em sua morte. Paulo está afirmando, eu falo dessas coisas espirituais, mas eu entendo que eu não sou uma obra acabada. Eu entendo que eu não sou um projeto terminado. E que eu não sou um texto finalizado. Tem muita coisa para Deus escrever ainda na história da minha existência. Paulo está dizendo, eu falo com vocês coisas espirituais, mas eu falo como uma obra em construção. Porque todos nós somos uma obra em construção. Ninguém aqui é uma obra pronta. Você não é uma obra pronta, você está sendo construído, você está sendo trabalhado, você está sendo lapidado, você está sendo moldado pelas mãos santas do oleiro. Então, qual é o segredo da gente seguir adiante com perseverança? O segredo da gente seguir adiante com perseverança é a gente se ver e se entender como uma obra em construção e não uma obra acabada ou pronta, ou um texto já redigido, porque Deus ainda está redigindo a sua vida. E todos os dias nós temos a oportunidade de sermos pessoas melhores, crente melhor e de vidas melhores. Porque eu preciso me ver assim, como uma obra em construção. Porque perfeição significa você parar. Se eu sou perfeito, então eu não preciso melhorar em nada. Então me leva, Jesus, porque eu já estou pronto. Pode me levar. Eu já estou pronto. Mas você não está pronto. E entender isso vai fazer com que você siga adiante. Que você tenha fôlego para correr a carreira que te foi proposta. Glória a Deus. Se você se achar perfeito, querido, então você tem que parar. E não precisa mais seguir adiante. Entende agora porque muitas pessoas não crescem e não prosseguem no caminho da fé? Porque se acham pessoas perfeitas. Quem se acha assim nunca vai crescer no reino de Deus, porque o reino de Deus, o menor é o que serve a todos, e o maior, porque está sempre crescendo em Deus. Vou repetir. Quem se acha assim nunca vai crescer no reino de Deus, porque no reino de Deus o menor é o que serve a todos, e é o maior. Porque quem serve a todos é o maior, porque está sempre crescendo em Deus, porque entende que não é uma construção pronta, não é um projeto pronto, não é um vaso pronto, mas que diariamente, mensalmente, anualmente está sempre na olaria, na roda do oleiro para ser trabalhado, moldado, e cada dia nós como barro podemos mudar. Podemos nos transformar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o grande desafio de seguir adiante e de nunca retrocedermos é enfrentarmos esta verdade, que precisamos sermos cada dia esmerilhado, lapidado pelo nosso joalheiro chamado Espírito Santo de Deus, que nos pega como uma pedra bruta e nos lapida, nos esmerilha e nos torna uma joia preciosa para a glória de Deus Pai. Qual é o segredo de sempre seguirmos adiante? Eu preciso entender que nesse caminho eu preciso aceitar o convite de sempre sair da zona de conforto para entrar na zona do conforto, da admissão que eu possa melhorar e eu posso mudar e ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso é fato.
Porque, querido, o lapidar de Deus em nossas vidas são diários, são semanais, são mensais, são anuais e até o fim da nossa vida. Então sacode a poeira, dá a volta por cima, porque você é uma obra inacabada de Deus. Você não é uma obra acabada, você não é uma obra, querido, já findada, já pronta. Não, você é inacabado. Deus está trabalhando na sua vida. Por isso que você tem motivo de sobra para sempre seguir adiante e nunca desistir e nunca retroceder. Porque Paulo disse que ele se esquecia das coisas que para trás ficavam, mas corria para o alvo. Paulo está dizendo: eu não estou pronto, e eu não vou ficar pronto hoje, nem amanhã, nem ano que vem. Eu vou caminhar para o encontro do lapidar, do trabalhar de Deus na minha vida. Você, querido, tem que entender que você não é um texto acabado, pois Deus tem muita coisa a escrever na história da sua existência ainda. Deus tem muitos propósitos na sua vida. Deus tem muita coisa boa ainda para escrever na sua vida. Mas você precisa seguir adiante, sem nunca retroceder. Qual é o segredo de sempre seguir adiante sem retroceder? Segundo, eu preciso ter a percepção e o entendimento de que no reino de Deus ninguém é diferenciado ou melhor do que ninguém. Todos somos iguais diante de Deus. O versículo 13, Paulo diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ou seja, Paulo está dizendo: eu mesmo não sou privilegiado ou uma pessoa diferenciada ou melhor do que ninguém. Eu estou no mesmo processo que vocês. Hoje é muito fácil as pessoas deitar nos loiros de suas próprias vaidades. É muito fácil deitarmos na cama que arrumamos daquilo que se achamos ser. O que vem a ser o termo se achar? O que é a pessoa perdida nas suas axiologias? É aquela pessoa que acredita na narrativa de que você é feito de outro barro, diferenciado dos outros, e mais, um barro melhor. E o segredo da gente ir adiante é entendermos que nós não somos diferenciados, que todos viemos do mesmo barro. Paulo aqui brada: este processo de construção não é só para pessoas comuns, não. É para mim também. O apóstolo Paulo está dizendo: pois não sou melhor do que ninguém. Quando alguém acha que já entrou no processo de se tornar naquilo que não é nada diante de Deus. Porque quem acha que não é. E quem acha que não é, pode vir a ser. Quem está falando aqui é Paulo, e ele diz com todas as letras: eu também preciso mudar, porque eu não sou perfeito, mas eu corro para o alvo do aperfeiçoamento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu também, Paulo está dizendo, sou uma obra em transformação e lapidação de Deus. E eu digo isso não porque já alcancei, mas porque corro atrás desse alvo sempre. E esta é a realidade para todas as pessoas. Corra atrás do alvo e da proposta que Jesus te fez, para alcançar o prêmio glorioso da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu mesmo não ter alcançado, pois estou em processo de construção de Deus, disse Paulo. Porque Deus nunca me dará a mim um tratamento diferenciado ao seu. Paulo
Paulo está dizendo, Deus não vai tratar eu diferente que trata você, pois somos todos iguais. Se você quer ir adiante nesse processo, você precisa se ver como alguém que precisa ser transformado e transformada. Quando nós se deitamos em nossos loiros da vaidade e se achamos melhor do que os outros ou outras, nós tropeçamos e caímos. Não foi esse o problema de Sansão? Sansão se deitou em seus loiros de glória, se deitou em seus loiros vaidosos da sua força, se achando mais forte do que todos. Não mudou e nem seguiu adiante em seu processo, e acabou com os seus olhos furados, amarrados numa pedra, triturando trigo para os filisteus e servindo de palhaço para divertir os nobres filisteus. E por que aconteceu isso com Sansão? Porque ele achou-se diferenciado dentro desse processo da vida. E Saul não foi diferente. Saul se deitou no sofá do conforto de se achar melhor do que todo mundo, e o seu reinado foi um desastre, e que precisou ser substituído pelo rei Davi. E Samuel disse na cara do rei Saul: nunca mais vou ver o teu rosto novamente. Então qual é o segredo de a gente seguir adiante e pondo a mão no arado sem olhar para trás? Qual é o segredo da gente seguir adiante? Primeiro, nunca se achar que você já é uma obra pronta, um produto acabado. Você é um produto inacabado que Deus está trabalhando e construindo. Segundo, você nunca deve se achar que você é uma pessoa diferenciada, que você é uma pessoa melhor do que os outros, ou feita de um barro diferente, ou diferenciado, que te faz cair no processo da meritolatria, que você merece ser tratado diferente. Qual é o segredo, querido? De sempre seguirmos adiante sem retroceder. Terceiro segredo: de sempre seguir sem nunca retroceder. Deixe o passado ir embora, ou você o ressignifica, para você não se tornar escravo de suas memórias amargas, torturadoras e doloridas. Se você quer ir adiante sem nunca retroceder no reino de Deus, você precisa enfrentar duas opções de como lidar com o passado. Primeira, deixe ele ir embora. Deixe o passado virar passado. Deixe o passado ser como as águas de um rio que se distanciam de você. Não fique preso a amarguras, não fique preso a ressentimentos, não fique preso a dores, não fique preso a sentimentos de vingança. Deixa para lá, deixa o passado no passado. O passado não tem como você voltar e consertar. O passado tem que deixar no passado. Segunda opção: se você não consegue lidar com o passado, ou esquecer seu passado, ressignifique-o, dê um novo sentido ao seu passado, use a teu favor, e não caminhe para ficar na lama ou em lamaçais emocionais torturantes. Se liberte do seu passado, ressignifique-o. Não fique atolado na lama dos lixos emocionais, como mágoa, rancor, vingança, ódio, amargura, ressentimento. Tenha coragem de dizer: passado, já que eu não posso deixar você ir embora, porque eu não consigo te esquecer, mas eu posso te ressignificar e te transformar em uma matéria pedagógica para a minha vida. Eu vou usar o meu passado como uma experiência, como uma pedra, como um alicerce, como uma rocha para construir uma casa alicerçada sobre os ensinamentos de Deus e de seu Filho amado Jesus Cristo. O meu passado e o que ele me ensina pode ser um alicerce de uma nova construção de vida em Deus, querido.
O meu passado, pedagogicamente, pode somar ao meu presente, para que eu possa dar o próximo passo com os pés no chão das experiências aprendidas com ele. A nossa vida, querida, às vezes é como o fio elétrico que acende a lâmpada. Você precisa juntar o positivo com o negativo para a lâmpada acender. Muitas vezes eu preciso trazer os negativos do meu passado e juntar com os positivos do meu presente, para a luz positiva do aprendizado em Deus se acenda em minha vida. Paulo nos ensina isso quando ele diz, no versículo 13 e o 14, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, me esqueço do que para trás ficou, e hoje eu dou um novo significado a tudo que vivi ontem. Eu dou uma outra cor ao que foi dolorido, ao que foi torturador, ao que foi pecado. Eu aprendi com tudo isso e agora posso seguir adiante sem retroceder. Então nós aprendemos até aqui que o segredo de sempre seguir adiante sem retroceder, primeiro, é nunca se achar que você já é uma obra pronta, porque você não é. Segundo, você se achar que você é uma pessoa diferenciada e melhor do que os outros, porque você não é. Terceiro, você tem que aprender a lidar com o seu passado em duas opções: esquecê-lo, deixá-lo embora ou ressignificá-lo. Quarto, qual é o segredo de sempre seguirmos adiante sem retroceder? Entender de uma vez por toda que nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para ser alvo da transformação que Deus promove em nós através de Cristo Jesus, pela regeneração e transformação do Espírito Santo. Nunca é tarde para sermos transformados à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. Veja o que Paulo diz no versículo 14. Prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Ser transformado à semelhança de Jesus Cristo, a fim de ganhar o quê? O chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, para entrar num estado de salvação. O interessante é que quando Paulo escreve este prossigo para o alvo, ele escreve de dentro de uma prisão. Paulo, ele estava preso. Paulo foi preso como um conspirador contra os judeus e contra Roma. E ele recebe um presente da igreja de Filipos e escreve uma carta aos Filipenses agradecendo o presente que recebeu. E de dentro da cadeia, de dentro da prisão, Paulo diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Mesmo se hoje alguém estiver preso, mesmo que estiver numa UTI, num estado crítico no hospital, mesmo que esteja tetraplégico, ou numa dificuldade financeira ferrenha, querido, ou condenado a viver numa cama como um tetraplégico a vida inteira, eu te digo uma coisa: não é tarde demais para a sua vida. Sua vida não acabou. A vida nunca acaba. Deus sempre estará trabalhando. Só acaba quando você morre. Pois existe sempre uma proposta de Cristo, uma proposta de carreira a ser percorrida para você alcançar a transformação em Cristo Jesus pela direção de nosso Cristo, que nos ensina o caminho, a verdade e a vida. Nunca é tarde para sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo, no sentido maravilhoso da alegria da salvação. Dimas, o ladrão da cruz, mesmo que no último momento ele caminhou, não desistiu, ele foi adiante e bradou: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Dimas, mesmo em seus últimos momentos,
conseguir dar um salto no trampolim do amor de Cristo e cair do colo do bondoso Deus. Qual é o segredo de sempre seguirmos adiante sem retroceder? Primeiro, nunca se achar que você já é uma obra pronta, um produto acabado, uma construção construída e terminada. Você sempre será esmerilhado, lapidado, moldado, trabalhado por Deus até o fim da sua vida. Segundo, se achar que você é uma pessoa diferenciada, melhor do que os outros, e que vive se dobrando à meritolatria, achando que você é merecedor de receber tudo e de todos. Terceiro, aprenda a lidar com o seu passado através de duas concepções ou duas opções a ser tomada. Deixa o passado embora, deixa o passado ser passado ou ressignifica-o, transformando ele num fio negativo como um positivo, para que se acenda a lâmpada do conhecimento, da sabedoria, querido, para que o aprendizado da escola do Senhor te transforme num ser moldado, trabalhado, lapidado, como se um joalheiro trabalha numa joia preciosa. E quarto, entenda que nunca é tarde para sermos alcançados pelo amor de Deus. Que Deus abençoe a todos, que a Shalom do Senhor Jesus possa iluminar a todos, que esta palavra chegue ao seu coração. Deixe o seu like, deixe o seu curtir. Professor Gerson, Evangelho Genuíno, deseja a todos que a paz, o amor, as grandes promessas de Deus, todas as suas proteções, provisões, em nome do Senhor Jesus, sejam na vida de todos, em nome de Jesus. Amém e amém.